estou um pouquinho melhor. Semana passada estava muito gripado. A gripe arrebentou comigo. Agora eu estou um pouco melhor. Irmãos, hoje a gente vamos estudar a lição número 7, irmão. Vamos falar sobre Estevão. Quem conhece Estevão aí, levanta a mão. Glória a Deus. Isso aí, irmão. Vamos estudar sobre Estevão. Quem era Estevão? Quem era Estevão, irmãos? Isto! Estevão foi um dos 7 diáconos que a igreja primitiva escolheu. Estevão, meu irmão, era um jovem aproximadamente de 17 a 20 anos de idade. Vamos aqui ler o texto Aurélio, irmão. Mas, ele estando cheio do Espírito Santo, diz: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está de pé à mão direita de Deus. Verdade prática. Por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Isso, lição 7. Vai falar sobre Estevão. Semana passada nós falamos sobre o ministério do apóstolo Pedro. Agora nós vamos falar sobre Estevão. Introdução aí, irmãos. O assunto dessa lição é o martírio de Estevão, um avivado herói da fé, com um dos 7 homens que integraram o primeiro corpo de diácono da igreja antiga. Estevão era cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Devido à sua atuação como autêntico evangelista, na unção do Espírito Santo, causou inveja dos adversários do Evangelho. O livro de Atos revela o martírio de Estevão por causa da sua perseverança do Evangelho, no sentido, veremos que ele foi um servo fiel até a morte e receberá a coroa da vida. Irmãos, fala para mim 3 qualidades que Estevão teve. 3 qualidades. E lembrando que Estevão era um jovem cheio do Espírito Santo, ele era jovem. Fala para mim 3 qualidades que Estevão teve. Ele se manteve fiel. Isso. Né? E dedicado. Sim. Né? E esqueci outra palavra que eu ia falar. 3 qualidades que Estevão teve, que isso foi essencial. A Bíblia diz que ele tinha muita fé, era cheio do Espírito Santo e era cheio de sabedoria. Essas 3 qualidades fez dele ser apenas jovem, seu diácono da igreja. Vamos lá, irmãos. Quem que foi o primeiro mártir do cristianismo? Quem sabe me dizer? Isso, mano. O primeiro mártir da igreja foi Estevão. Estevão foi o primeiro a morrer pela fé do cristianismo. Então vamos lá. Nós vemos aqui a qualidade de Estevão, homem de fé, cheio do Espírito Santo e era cheio de sabedoria. Vamos lá, ponto 1 aí, número 1. O testemunho de Estevão. Estevão usado por Deus. Estevão usado por Deus. O nome de Estevão aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos em Atos. Claramente, o evangelista Lucas faz uma menção que destaca ao dizer que o primeiro mártir era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. No versículo, tomado conhecimento de outra característica de Estevão, cheio de fé, de poder e fazer prodígio, grandes sinais entre o povo. Essa reputação causou inveja na grande oposição dos adversários da igreja. Levantaram-se alguns da sinagoga, chamados libertinos de Cireneu, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão. Nos dias de hoje, oramos para Deus levantar crentes como Estevão, cheio de fé e de sabedoria. Irmão, preste atenção nisso aqui, é uma coisa interessante. O que atraiu a morte na vida de Estevão? Por que Estevão morreu? Quem sabe me dizer? Poder entregar a palavra. Olha só para você ver, isso é uma coisa interessante. Estevão morreu porque a Bíblia vai dizer que ele era um homem cheio de sabedoria, cheio de unção e fazia prodígios.
E a Bíblia diz que a inveja dos fariseus e dos saduceus foram contra ele. Agora preste atenção numa coisa, irmão. Tudo que você for fazer para Deus vai atrair inveja sobre você. Você sabia? Quando uma pessoa dedica nas coisas de Deus, as pessoas vão atrair inveja sobre você. Você sabia que até a presença de Deus na sua vida incomoda as pessoas? A Bíblia diz que quando as pessoas, os fariseus olhavam para Estevão, a Bíblia diz que eles rangiam os dentes de raiva por causa da presença que eles viam na vida de Estevão. A Bíblia diz que quando Saul vinha Davi, Saul ficava possesso e queria matar Davi. Por causa de quê? Da presença que estava sobre a vida de Estevão. Então, meu irmão, toda pessoa que tem a presença de Deus, toda pessoa que quer fazer algo para Deus, vai sofrer duas coisas: inveja e perseguição. Toda pessoa que vai falar, olha essa vez, isso é sério. A pessoa chega na igreja e fala, que isso? A pessoa já está ali, a pessoa já está aqui, nossa, eu estou aqui mais de 20 anos, eu não faço nada. Isso acontece, porque a unção vai trazer duas coisas. Preste atenção, a unção de Deus vai trazer pessoas que vão querer ficar perto de você, mas vai trazer pessoas para julgar você e caluniar você. A unção de Deus incomoda as pessoas. A unção de Deus incomoda as pessoas. A unção que estava sobre a vida de Estevão, a unção do Espírito Santo, incomodou tanto os fariseus e os saduceus, que a Bíblia vai dizer, que eles arrumaram um laço de morte para a vida de Estevão. Então, meu irmão, quando você pedir assim, Deus me enche do teu poder da solução, então aprenda isso. Quanto mais você pedir, mais Deus unção, mais as pessoas vão falar mal de você, mais as pessoas vão te perseguir, mais as pessoas vão te criticar, meu irmão. Sabe por quê? A Bíblia diz, quanto mais é dado, mais é cobrado. Então até nisso, meu irmão, temos que pedir sabedoria a Deus. Então Estevão aqui morreu, obrigado, irmão. Estevão aqui morreu por causa de duas coisas, irmãos. Por causa da inveja, irmão. Eles mataram Estevão. Vamos aí, dois, quem quiser falar alguma coisa, pode falar, irmão. Ontem, eu e meu marido, a gente perdeu o sono, né? Sim. E eu estava conversando com ele justamente sobre isso. Aham. Que algumas situações da minha vida. Sim. Tem lugares que eu chego e, tipo assim, não é para me mostrar, é tipo assim, eu vejo lá, passo. Sim. Não é só em igreja, em qualquer lugar, até em casa de pessoas. E eu vejo que algumas pessoas me olham atravessadas pelo meu jeito de ser. Aí ele falando comigo assim, mas não é o seu jeito, é algo que tem em você que incomoda as pessoas. Incomoda, irmão. Irmãos, isso é sério. Irmão, você sabia que tem muitos crentes que ligam para outro pastor, não convida esse irmão e fala calúnia, mentira, para fechar portas. Tem, irmãos. Por causa de quê? Porque a pessoa não tem a unção do Espírito Santo, começa a ter inveja. Até a unção que você tem, as pessoas têm inveja, irmão. Tem. Os fariseus não tinham a presença, mas ficavam com inveja de Estevão. Você cheio do Espírito Santo, ter sabedoria e ter muita fé. Até nisso atrai a inveja. Porque o próprio Jesus, os sacerdotes tinham inveja, né? Isso. Olha essa fé, irmão. Você já viu quando você chega assim, a pessoa diz, não, a pessoa mentiu. Não é porque você é mentido, porque a presença que está no ser transparente, irmão. É transparente. E as pessoas pensam que você é mentido, pensam que você é melhor do que ele. Não é, por causa da presença de Deus incomodar. A presença de Deus incomoda. Vamos lá, irmão. 2. Uma covarde oposição. Os inimigos da igreja usam. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Os inimigos da igreja usam mesmo escusos desonestos e malignos contra a fé cristã. Em debate com Estevão, como ele, não podia resistir à sabedoria, pelo espírito com quem falava, usar o suborno para aliciar homens ímpios a fim de acusá-los. Irmão, olha só pra você ver. Pior coisa que tem na vida do homem, de uma mulher, é uma acusação falsa. Pior, irmão, é você não fez, a pessoa fala assim, você fez.
Irmão, isso dói. Quando você faz, isso é normal, mas é o primeiro. Mas quando você não fez, as pessoas julgam você fez isso, você fez aquilo, você fala, não fiz, você fez. Você fala, não fiz. Eu falo, eu não fiz, a pessoa aponta para você. Eles fizeram isso com Estevão. Eles não podiam contra a unção dele, contra a unção que estava na vida dele, pessoal. Se nós não podemos contra a unção, contra a sabedoria, vamos caluniar Estevão. Chegou perto das pessoas, Estevão está falando contra a lei aí, ó. Está falando contra a lei de Moisés aí, ó. E ele não estava falando mal. Ele estava falando que Cristo veio para cumprir a lei de Moisés. Eles distorceram a palavra e falaram, está falando mal de Moisés. E arrumaram tumulto, montinho, para matar ele. E isso acontece, meu irmão. Pessoas falam mal de você. Falaram mal de Estevão. E isso não, irmão. Você não faz lá, a pessoa inventa. E, irmão, tem muitas nas igrejas, pessoas inventam coisas boas. Tem, assim aconteceu com Estevão. Aí vamos lá, vai falar assim, ó. Com mentira, esses adversários levaram falsas testemunhas que acusaram de blasfemar contra Moisés e contra Deus. Tá vendo, irmão? E tem pessoas que compram. Ô, irmão, quando não passou isso, você fala que a irmã fez mesmo, tá? Aí a pessoa chega e fala, foi mesmo, pastor, tava lá de prova, fez mesmo. Coitado, nem a irmã tem direito de se defender. Não, fez mesmo. Irmãos, tá vendo isso? Tem. Para as pessoas derrubar o ministério. Porque hoje as pessoas querem isso aqui, ó. As pessoas fazem de tudo, nossa, tem que ir mal para me derrubar ali. Nossa, eu que tenho que estar lá, a pessoa inventa mentira. Não, tá vendo, pastor? Você dá oportunidade, mas o cara tá lá, ó, fazendo coisa errada, tudo assim, e coisa que não é. Não é. Aí vai lá, faz negócio para derrubar uma pessoa, homem de Deus, mulher de Deus. E depois, irmãos, perde ministério, muitas pessoas. E isso é tão sério, irmãos. Tem muitas pessoas que diziam por causa da calúnia. Por causa da calúnia. Eu vi um testemunho antigo, eu vou contar um testemunho rápido, um testemunho. Que a mulher chegou assim, estava na igreja lotada, tinha um jovem presbítero. Lotada, a mulher chegou assim dentro da igreja, colocou o menino e falou assim, ó, toma que ele é seu, cuida, dá um jeito de cuidar e foi embora. A igreja se levantou, todo mundo apontando, pastor, adulterou, traiu, abandonou a mulher com o filho, tudo. Aquele jovem ficou 8 anos firme com Jesus. 8 anos, irmão, firme com Jesus. As pessoas ele não desviou da igreja, não desviou da fé. As pessoas olhavam para ele lá, o adulto, e cuidou do menino. Depois de 8 anos, aquela mulher volta para ele, volta na igreja e fala assim, para aquele pastor, sabe aquele jovem que está ali? Há 8 anos atrás eu entrei aqui dentro. Entreguei meu filho para ele cuidar. Eu quero dizer que ele não era o pai do meu filho. Mas eu não conheci ninguém dessa cidade que poderia cuidar do meu filho melhor do que ele. Porque ele é um homem honesto, um homem limpo, um homem servo de Deus. Aí eu pergunto para você, uma calúnia que ele suportou 8 anos, irmão. Você aguentaria uma calúnia 8 anos, as pessoas olhando para você com olhar de julgação? Se for tanta pessoa falar, pastor, não aguenta aqui não, porque o olhar da desconfiança, irmão. O olhar que as pessoas te julgam. Porque muitas pessoas sabem por causa disso. Pessoas chegam sem as pessoas lá. E isso acontece, meu irmão. Isso acontece, a calúnia. A Bíblia vai dizer, Davi vai falar que a calúnia dói nos ossos, irmão. Sabe o que é isso? A calúnia dói nos ossos. Então tem muitas pessoas tentando derrubar ministérios. De muitas mulheres de Deus, muitos homens de Deus, por causa da presença que a pessoa tem, meu irmão. E as pessoas inventam, falam mal de tudo, porque quando você tem a presença de Deus, sempre vai levantar aqui, ó, pessoas como Estevão. Líderes, e sabe qual que é o pior? Que era líderes religiosos, não era ímpio. Era líderes religiosos que estava levantando contra os jovens Estevão. Por quê? Por causa da inveja e da presença que Estevão tinha. Vamos aqui, irmãos. Esses inimigos também usaram de violência contra Estevão, estimulando liderança política e religiosa. Levantaram voluntariamente a cidade. Apesar disso, algo surpreendeu os acusadores ímpios.
Então todos que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Irmão, presta atenção. A pessoa pode até tocar no seu nome. Você sabia disso? Mas não pode tocar na unção que você tem. As pessoas podem falar mal de você, podem falar do seu nome, mas na unção que você tem, o homem não pode tocar. Eles tocaram em Estevão, tocaram até no corpo de Estevão, mas na unção que você tem, você não pode tocar. Porque a Bíblia vai dizer que quando aquele homem olha para Estevão, a Bíblia diz que o rosto dele era como de um anjo. Olha só para você ver, meu. Então eles tocaram no nome de Estevão, falaram que Estevão estava contra a lei, falaram mal de Estevão, mas na unção que Estevão tinha, na intimidade que Estevão tinha, ninguém pôde tocar. Então aprenda isso, irmão. Pode falar do seu nome, pode falar de você, mas a unção que você tem, a intimidade que você tem, ninguém pode tocar. Toca no seu nome, mas não pode tocar na unção que você tem. Vamos lá, irmãos. Capítulo 3. A fúria dos acusadores. Após resumir com sabedoria a história de Israel e de sua apostasia, Estevão mudou o foco do discurso, confrontou a dureza do coração dos líderes israelitas, dizendo: homens de dura serviço e circuncisos de coração, ouvindo vós sempre estes do Espírito Santo, assim vós como vossos pais. Em suma, denunciou as suas traições no homicídio contra Jesus. Assim, diante de tão dura denúncia, os ímpios julgadores se enfureceram contra ele. Todavia, fiel é a sua missão, esteve impôs com a autoridade que o Espírito de Deus puseram-lhe o coração. Irmãos, olha só para ver que coisa interessante. As pessoas julgou Estevão, criticou Estevão. Sabe o que eu acho bonito? Que agora a Bíblia vai dizer que Estevão, cheio do Espírito Santo, agora vai começar, sabe a falar o quê? Vai começar a mostrar para eles quem era Jesus e como que eles estavam diante de Deus. Estevão está falando: vocês me julgam, vocês falam que eu sou contra a lei, mas eu vou falar para vocês quem é você. Vocês são mentirosos, vocês são os adúlteros, enganadores. Olha só para você ver. E a Bíblia vai dizer, meu irmão, quando Estevão fala sobre isso, a Bíblia vai dizer que a fúria deles foi tão grande, mas tão grande, que cada um começou a pegar pedra. Cada um começou a pegar a pedra na sua mão e julgar. Sabe por quê? Olha só para ver. Eles julgavam Estevão, mas não queriam ser julgados. Quando Estevão apontou para ele assim: vocês falam que eu sou isso, mas vocês são isso diante de Deus. A Bíblia diz que ficaram tão irados, mas tão irados, que pegaram pedra para jogar nesse livro. Então aprenda isso aqui, irmão. Isso aqui é interessante. Olha essa entrevista, você já viu? Quando as pessoas gostam de falar mal, né? Mas quando fala mal da pessoa, a pessoa já vai: que isso, irmão? Você é doido, eu não faço isso não. Não, meu irmão está levantando contra mim, pelo amor de Deus. Falar gosta, uau. Mas depois quando fala mal, está falando que está se levantando. Isso acontece, irmão. Fala mal. Aí vai falar mal do irmão. Vai levantar e falar do irmão, que ele está levantando contra a minha vida, pastor. Eu não fiz isso não, isso aí está falando, levantando contra a minha vida. Mas não levantou contra a vida de Estevão. Estevão não fez nada. Só que agora Estevão está se defendendo, porque presta atenção numa coisa, irmão. Presta atenção, quando alguém te acusar, não fica igual assim também, não, bobo não, irmão. Não é verdade, não, irmão. Você não gosta de ser cheio do Espírito Santo, né, irmão? Você me acusa, me prova. Prova não de que eu estou errado. Se eu estou errado, me prova. Porque, irmão, tem uma fala aí que fala que o silêncio consente, né? O silêncio consente. Também falava assim: ei, irmão, tu tava lá no bar de punk, lá, onde, sei lá. Aí você fica calado, passou a falar. Não falou nada, porque tava mesmo. Não, tava não. Me prova que o senhor tava lá. Irmão, você tem que ter unção, autoridade do Espírito Santo. Falar: irmão, não tava. Eu não tava. Eu falo diante de Deus, senão eu não tava. Você está mentindo contra o meu respeito. Isso é sério, irmão. Você não pode ser bom, não. Você tem que também chegar e falar: irmão, onde que eu estava?
Isso não é certo que você está falando de mim, não. E tem gente que é uma boca, baixa a cabeça. Não, eu não quero briga, não. Não, você está brigando, não. Você está defendendo você. Se você tiver, irmão, se você tiver certo, irmão. Ah, irmão. A Bíblia diz, olha só, legal. A Bíblia diz que Deus julga a causa do justo. Se você tiver certo, irmão. Se você tiver errado, ó, abaixa a orelha. Mas se você tiver certo, irmão, não se cale. Estevão morreu apredejado, mas não se calou. Então não se cale. Se alguém te caluniar e você saber que se você está certo, cala não, irmão. Não fica calando não, porque o silêncio consente. Quando a pessoa vai ter a impressão, a pessoa está falando que é porque ela tem certeza daquilo que ela está falando. Glória a Deus. Vamos aqui, quem quiser falar alguma coisa pode falar, irmão. Pastor Luciano, você está falando aí, eu fiquei até um pouco assim, emocionada, né? Sim. Eu nunca citei isso aqui. Sim. Eu sempre gosto de deixar as coisas assim na mão de Deus. Acho que foi da primeira vez ou da segunda vez que teve esse negócio de Covid, que a gente ficou em casa. Aí quando todo mundo voltou para cá, para a igreja, todo mundo podia congregar, poucas pessoas ficou sabendo porque qual o motivo que eu saí daqui. Mas foi uma calúnia que levantaram, né? E eu entreguei, eu falei assim, eu me defendi, eu e meu esposo, e eu falei que o tempo Deus ia me justificar. Realmente Deus me justificou. Só que assim, o diabo ele não fica de braço cruzado. Ele sempre trabalha naquele objetivo, onde dói a gente. E esses tempos atrás, antes de eu vir para cá, me levantaram falso muito grande. E quando eu fui saber, meu nome já estava rolando, né? E eu agradeço a Deus assim pela vida da Elisângela, que ela chegou, ela ficou sabendo o que estava acontecendo, e ela falou assim, não, a pastora não é desse jeito. E ela foi lá em casa cedo e me contou o que estava acontecendo. E o pastor disse que ia me colocar de banco porque eu estava sendo rebelde. Nem eu sabia por que eu estava sendo rebelde. A irmã falou que eu estava mandando mensagem para ela, ligando para ela, falando coisas da vida íntima dela. Né? E eu tinha convicção, até hoje eu tenho certeza que eu nunca fiz essa ligação para ela e nem nunca mandei essas mensagens para ela. E isso, infelizmente, acontece, irmão. Não quer, não. Tem dentro da igreja gente que não se dá com a cara do outro. Não tem, irmão. Tem gente que faz de tudo para o outro ir embora, sair, para ela ter o espaço que... Não, isso tem. Tem no meio da igreja. Paulo diz, olha o que Paulo vai escrever. Paulo vai escrever para a igreja de Coríntios, e vai falar assim, ó. Olha o que ele fala, ele fala assim, irmãos, toma cuidado com os falsos crentes que estão no meio de vós. Paulo fala isso, então tem, irmão. Tem uns falsos, tem que tomar cuidado, que te abraça aqui, ó. Mas na hora querendo, ó, passar, parece que ele fica mais muito cuidado. Foi de outra pastora que eu nunca tratei ela mal. Aí depois ela comentou com alguém que não me suportava. Ela tinha que fazer alguma coisa para me prejudicar. Ixi, um dia tem muito isso. Hoje que tem de pessoa. Ou sabe o que é o mais esquisito? Que não é do mundo, é do próprio povo de Deus brigando entre si. Eu fui ver a live hoje, né? Antes de vir pra cá, tava tomando banho, tava vendo a live de dois pastores, um brigando com o outro. O outro, cala a boca! Cala a boca! Vai comer bosta, vai fazer desse jeito com o outro. Eu também nos comentários, cara, começa o round, debochando. Aí o Rico tá ligado, aí o Rico gosta. A luta, o UFC cristão aí, debochando. Irmãozinho, isso é sério, porque misericórdia. Então vamos lá, irmãos. 2 aí, a preciosa morte de Estevão. Cheio do Espírito Santo. 1. Após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão estava traçando internamente antes de fazer. O primeiro mártir da igreja teve uma visão da glória de Deus. Viu Jesus ao lado do Pai num momento especial. Do tamanho distância espiritual demonstra que a morte não intimidou. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos, viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à direita de Deus, disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé
a mão direita de Deus. Irmão, presta atenção. Isso daí é uma coisa interessante. Muitas pessoas vão se levantar para matar você. Muitas pessoas, seja seu ministério, seja sua família, vai tentar matar você, irmão. Tudo que você fizer, ou na obra de Deus, vão tentar matar seus projetos que você tem na obra de Deus, ou na sua família. Tudo que você fizer, vão tentar matar. Igual que eles tentaram matar Estevão fisicamente. Agora presta atenção numa coisa. Sabe o que eu acho bonito? Que eles mataram Estevão fisicamente, mas a Bíblia vai dizer que Estevão ele olha para cima. Prende uma coisa, irmãos. Quando os inimigos vêm sobre vocês, ficam focados no céu. Estevão, quando as pessoas estavam julgando, apontando, apredejando, a Bíblia diz que Estevão olhava para o céu. Aprende uma coisa. Se nós aqui não estiver focado no céu, quando vier a calúnia, meu irmão, você não vai suportar. Você não vai suportar a calúnia. Aqui a Estevão nos ensinando, quando vier a calúnia, olha para cima. Quando vier a perseguição, quando vier os levantes, olha para cima. As pessoas estavam julgando Estevão, estavam apontando para Estevão, a Bíblia vai dizer que ele estava com o céu focado nisso, ele estava focado. Quando você foca em Cristo, pode vir a calúnia, mas você está focado em Cristo. Então, irmão, calúnia vai vir calúnia, vai vir levante. E Jesus vai falar até que os piores inimigos estão dentro da casa. Não está fora, está dentro. Até a sua família vai se levantar, meu irmão. Vai falar, olha lá o falso crente. Isso que é crente, olha lá o crentinho. Irmão, vai vir. Muitas pessoas vão desacreditar de você. Irmão, se você está nessa casa e as pessoas não acreditam em você, o próprio Jesus foi desacreditar dentro da sua casa. A Bíblia diz que os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Não acreditavam nele, irmão. Então, isso vai vir, calúnia, perseguição, isso vai vir. Isso vai vir na vida do homem e da mulher de Deus. Mas olha o que Estevão, a Bíblia vai dizer. Porque Estevão estava focado com os seus olhos em Cristo. E a Bíblia vai dizer, eis que veio dos céus abertos, e o Senhor à destra de Deus. Aí vai falar aqui, irmão, que visão gloriosa, uma vida espiritualmente avivada. Contempla a glória de Deus diante de um grande tormento. Então presta atenção numa coisa. Aí nesse tópico aqui, dá pra gente aprender muita coisa. Estevão estava ali diante daqueles homens para ser apedrejado, acusado, para ser morto. Mas aprenda uma coisa. Quer passar por esse processo do foca em Cristo. Foca nele, foca no céu. Sabe por quê? Porque a sua força vai vir dele. A sua justificação vai vir dele. Vai vir dele. Se você focar na terra, olhar para a terra, não vai vir. Aí você vai querer começar a dar voadora, vai querer bater boca. Irmão, se você tirar a mente do céu, irmão. Irmão, ó, Divino Paulo escreve uma coisa lá em Coríntios, ele fala assim, ó, que ele andava com os pés aqui na terra, mas com a mente ligada no céu. Paulo falava, com as minhas pernas eu ando na terra, mas é com a minha mente eu estou ligado no céu. Então, meu irmão, se a gente não estiver conectado em Deus, a gente volta a ser o velho homem. Vamos lá, irmãos. 2. A violência dos acusadores. Se os seus acusadores estavam enfurecidos por causa do enfrentamento corajoso dos textos, eles não suportaram ouvir que ele via a glória de Deus e Jesus nos céus. Como a fim de executar, expulsaram da cidade e apedrejaram perante um jovem chamado Saulo, e levaram com violência para fora da cidade, para fazer o primeiro mártir da igreja cristã. Àquela altura, Saulo de Tarso era o principal perseguidor da igreja. Irmão, olha essa pra você ver. Você sabia, olha que você vê, irmão. Os seus acusadores estavam enfurecidos por causa do enfrentamento corajoso. Quer dizer, eles não suportaram ouvir que viu a glória de Deus. Irmãos, olha essa pra você ver que incomoda. A unção que você tem, que está vendo como que incomoda? A Bíblia diz que eles não suportaram. Quando Estevão falava com autoridade, que estava vendo Cristo, a glória de Deus, a Bíblia diz que ele rangia os dentes de raiva. Eles rangiam o dente de raiva. Sabe por quê, meu irmão? Porque a unção incomoda muita gente. As pessoas têm raiva de você, meu irmão. Quando você canta aquele louvor, meu irmão, você acha que muita está ali sentada ali, mas está assim, nossa.
irada para você errar. Quando você prega na autoridade, não são as pessoas que têm raiva, tá doido para você falar alguma coisa errada. Tem, meu irmão? A unção incomoda muita gente. A unção que você tem, irmão, vai trazer fúria, você vai trazer inimigos. Você sabia, irmão? Tá aqui, ó, a Bíblia diz que quando Davi foi ungido, presta atenção nisso aqui, irmão. Quando Davi foi ungido, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre Davi. Quando Davi chega perto de Saul, Saul falou assim: eu vou matar Davi. Olha só para você ver. Por quê? Por causa da unção. A unção que você tem, meu irmão, muitas pessoas vão vir. Você vai criar inimizade do nada. Você já pensou, não fez nada com a pessoa? Nada, irmão, nada. Você não fez nada. De repente a pessoa começa a xingar você todo. Ah, você é uma falsa. Ah, você é isso. Você é um mentiroso. O que eu estou fazendo? Você está ficando doido? Não, eu te odeio. E não sei o quê. Por quê? Por causa da unção que você tem. Aí você fala: não fiz nada com essa pessoa. Eu não fiz nada com ela. Sabe por quê, meu irmão? Por causa da unção que você tem, incomoda. Até o seu jeito de andar, meu irmão, o seu jeito de vestir. Por causa da presença de Deus, incomoda muitas pessoas. Um exemplo, irmão. Você já viu? Quando você está, meu irmão, você chega, como você está no seu serviço em algum lugar, você chega, perto da pessoa, você chega para sentar. Do nada a pessoa fala: nossa, não suporta essa pessoa? Por quê? Você chega e do nada a pessoa: nossa, já chegou essa pessoa. Mas por quê? Sabe por quê? Porque é um som que você tem incomoda. A pessoa não é por causa de você, é por causa da unção que você tem, incomodou ela. Então a unção de Deus incomoda muita gente, irmão. A unção de Deus incomoda. 3 irmãos. 3 aqui. Ô, perdão, isso aqui é forte, irmão. Isso aqui é só ser cheio do Espírito Santo mesmo. Naquele momento, no Cristo das Dores, Estevão não demonstrou sentimento de vingança ou de ódio. Apedrejaram Estevão, que invocaram e dizer: Senhor, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não impute desse pecado. E dentro disso adormeceu. Irmãos, uma pergunta para nós aqui: você é crente? Irmãos, isso daqui diantaliza para você, não é esse coração de Estevão. Irmãos, a você é sincero. Você sabe que a pessoa, está aqui, a Bíblia diz que as pessoas levantam calúnia contra Estevão. Calúnia. Além da calúnia, machucaram ele fisicamente. Sabe o que é machucar? Jogar pedra na sua cara. E segunda coisa, mataram ele. E eu pergunto agora, entre nós aqui, ó, na pele de Estevão agora nesse momento, a pessoa está falando, né, coisa que você não fez. Está machucando você fisicamente, está te matando. Que tipo de oração você fazia para essa pessoa? Que tipo de oração você fazia? Tá ali, a pessoa caluniou você, agora está arrebentando você no couro. Que tipo de pessoa que tipo de oração você faz para essa pessoa? Pensa aí, irmão. Será que você ora assim: Senhor, mata ele, manda ele para o inferno? Mas sabe o que eu acho interessante? Mesmo Estevão sendo caluniado, mesmo Estevão sendo machucado, mesmo Estevão sendo morto, sabe qual que a oração foi dele? Pai, perdoa. Aí, irmão, diante eu vou assim: meu Deus do céu. Irmão, já aconteceu que você dá a pessoa falar mal de você decentemente orar para a pessoa e falar assim: Deus. É difícil ou não é, irmão? Porque eu já fico ali: você está orando, tá falando mal de você. Já vai ver aquele coração do homem que é mau, duro. Por que você está orando? Ora não. Deixa lá, sofrer lá. Porque o coração do homem é maldoso. Porque Jesus falou assim: ó, pedra por pedra, espada por espada. E isso é o homem. Aí eu pergunto para você: irmão, a pessoa que fala mal de você, calúnia você, que você não fez nada. Irmão, você tem esse coração que perdoa? Irmão, hoje em dia é difícil. Fisicamente, humanamente, não perdoa não. Porque o homem é mau. Mas a Bíblia vai dizer, sabe qual foi o diferencial? Sabe por que Estevão perdoou? Porque a Bíblia vai dizer que ele era cheio do Espírito Santo de Deus.
Quando você é cheio do Espírito Santo, meu filho, até em meio a calúnia, até em meio a perseguição, você pode olhar para aquela pessoa e falar, eu te perdoo, em nome do Senhor Jesus. Então, meu irmão, então por isso, irmão, que nós dependemos do Espírito Santo. Até para liberar perdão, meu irmão, se o Espírito Santo não vai, você não perdoa, porque o homem é mau. Então o Estevão, diante da acusação, diante de morte, conseguiu perdoar. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, por isso que Paulo vai dizer, irmãos, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Ah, irmão, isso é imagina. Mas isso é sério. Imagina aqui, você está lá no seu serviço, você bate boca, a pessoa fala mal de você. Rapaz, no momento de raiva, você não está cheio, você vai lá e com Jesus volta. Isso é sério. Então, por isso que Paulo sempre diz, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Porque somente com o Espírito Santo de Deus o homem consegue perdoar, irmãos. Vamos aqui, irmãos. 3. O avivamento no sofrimento. Sofrimento é a morte dos apóstolos. A Bíblia não diz como todos os apóstolos de Jesus morreram, em livros da história da igreja, nos registros de informações orais ou das tradições históricas. Sobre esse assunto, a tradição histórica é transmitida oralmente e registrada em alguns escritos. Diz com exceção de João, o evangelista. Todos os apóstolos tiveram uma morte violenta. A única coisa certa é que eles foram fiéis até a morte e não negaram o nome do Senhor. Os apóstolos eram espiritualmente avivados. Quantas vezes somos tentados a negar Cristo por motivos banais, que na família, que na escola, que na condição, uma posição profissional. Que Deus nos guarde de trair o Salvador. Irmãos, isso aqui é interessante. Até que ponto você está disposto para defender sua fé, irmãos? Você já parou para pensar isso? Até que ponto você está disposto a defender sua fé? Vou por exemplo. Você está lá na escola. Está a prova lá. Fala que você veio do macaco. Marca X. Você é crente. Se você não marcar X, você vai tomar a sério, vai levar a bomba. E aí? Você marca? E você conhecendo a palavra, você toma bomba para defender a sua fé. E você chega lá, o patrão chegou. Eu trabalho aqui, mas essa carga aqui você coloca aí separado aí e ó. E aí? Tem que ponto você vai defender? O patrão fala, se você abrir a boca, você pode subir lá no RH lá e já baixa essa carteira. Até que ponto nós estamos para defender a nossa fé? Eu dei um exemplo. Será que a gente está preparado para enfrentar a morte? Porque a igreja permitiu milhões de cristãos morrer no Coliseu, sendo entregados à arena por Cristo para ser morto. E eu penso comigo, será que a gente está pronto para sofrer a morte por Cristo? Como na Índia, na Coreia, na China? Irmão, será que a gente é disposto? Isso que eu estou falando. Será que a gente é disposto a entregar a vida por Cristo? Falar aquela frase de Paulo é difícil, né, irmão? O viver é Cristo, o morrer. Olha só para ele. Será que a gente está disposto? O cara fala, se eu nego Cristo, arranca sua cabeça. Será que a gente já está preparado para isso? Por isso que olha o que Paulo vai dizer. Irmãos, examinai se você está firme na fé. Porque vir na igreja não garante que você está firme na fé. Ler a Bíblia não garante que você está firme na fé. Cantar, pregar não garante que você está firme na fé. É nesse momento de provação que a gente vê se a gente está firme na fé ou não. Sabe por quê? Irmão, se a gente estiver vazio, o cara apontar um revólver na sua cabeça e falar, só é ateu, só é ateu, você é doido? Irmão, nega! Irmão, nega! O cara botou uma 12 aqui, irmão. Irmão, o cara botou uma 12 aqui. Mas, irmão, se você estiver vazio, a perna vai tremendo. Você vai falar, irmão, só é ateu, nem Deus eu conheço. Irmão, Mas se você estiver cheio, você vai falar, ó, prego, pode cravar de cabeça para baixo para meter o prego, mas eu não nego. Por quê? Porque Estevão estava cheio do Espírito Santo de Deus. O diferencial de passar essas provas, essas lutas, tudo isso, irmão,
está aqui, é ser cheio do Espírito Santo de Deus. E para nós terminar, irmãos, 2, o avivamento e o sofrimento. O avivamento espiritual é motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo. Renova as forças do servo de Deus, está vendo? É o Espírito Santo para enfrentar as situações difíceis por causa da sua fé. A Bíblia nos mostra que essa capacitação do Espírito é para sermos resilientes diante das dificuldades, para que o crente espiritual e avivado conte diante do sofrimento a alegria do Senhor é a sua força. Por isso que o avivamento é uma questão de necessidade. O crente de Jesus precisa desse suporte do céu para superar as muitas agudas pelas quais passa. Irmão, então presta atenção nisso aqui. Estevão sofreu, hoje foi falando de Estevão. Estevão sofreu por isso tudo, calúnia, para permanecer firme com Jesus. Sofreu fisicamente, permaneceu firme com Jesus. Foi ameaçado de morte, perseverou firme com Jesus. Por quê? Aí eu pergunto, o homem natural como conseguiria suportar isso tudo? Calúnia, perseguição, ser apanhado. Mas por causa de quê? Por causa do Espírito Santo de Deus. Porque, meu irmão, se o Espírito Santo de Deus não for conosco, a gente não consegue as lutas que a gente passa, irmão. As calúnias, as provações, não consegue. Então por isso que Jesus falou assim que o Espírito Santo estaria para ficar conosco todos os dias. Então, meu irmão, aqui está Estevão nos ensinando. Tudo que ele suportou, tudo que ele passou, ele suportou por causa do Espírito Santo de Deus. Nenhum crente é forte o suficiente para falar assim, eu consigo passar essa prova. Eu consigo passar essa luta. Eu consigo passar essa prova. Não consegue. Não consegue. Se o Espírito Santo não for com você, mas você chuta o balde, você vai para o mundo e não aguenta. Você passa por prova, por luta, por perseguição e você está até hoje. É por causa do Espírito Santo de Deus que está renovando as suas forças. Em conclusão, diante dos inimigos do Evangelho de Cristo, a morte e o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, força e equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado. Que o Senhor nos ajude a glorificar no meio das lutas da vida. O exemplo primeiro mártir da igreja antiga, não negando a Cristo. Ô irmão, olha só para você ver. Você já glorificou a Deus em meio às provações? Em meio às lutas? Irmãos, isso é interessante. Estevão estava sendo caluniado, mas estava engrandecendo o nome de Deus. Estava sendo apanhado, batendo, jogando pedra. Estava glorificando o nome de Deus. Sabe o que eu acho isso interessante? Será que as provações que a gente suporta, a gente tem sensibilidade de glorificar o nome de Deus ainda? Irmãos, a gente só faz isso para entregar glória para Deus quando o Espírito Santo está na nossa vida. Então hoje a gente aprendeu na vida de Estevão que todo o sofrimento que o crente passa, perseguição, luta, calúnia, levante-se inimigo, você só suporta se o Espírito Santo de Deus estiver na sua vida. Se o Espírito Santo não estiver na sua vida, você não suporta. Estevão suportou tudo, foi fiel até o fim. Por quê? Por causa do Espírito Santo de Deus. Então vamos aqui para a gente terminar as perguntas. Quando pela primeira vez o nome de Estevão aparece, irmãos? Antes que o nome de Estevão apareça a primeira vez? Foi na onde? Lá na onde que Pedro separou os diáconos para tomar conta das igrejas. Está lá em Atos capítulo 3, versículo 5. Capítulo 6, versículo 5. O que Estevão denunciou, irmãos? O que Estevão denunciou sobre os que estavam julgando eles? Que eles eram o quê? Duros de coração, homicidas, negadores e traidores. Estevão apontou aquilo que eles faziam diante de Deus. Qual foi a visão que Estevão teve? Onde Estevão estava morrendo, o que ele viu? O céu se abrindo e o Senhor à destra de Deus. Aprende uma coisa,
irmão, crente não morre. Crente parte daqui para melhor. Olha essa foi que privilégio ter um filho. Jesus, a destra de Deus. Que sentimento Estevão não demonstrou diante dos seus suspiros e das dores? Que sentimento que ele teve quando as pessoas estavam apedrejando ele, irmãos? Quando ele estava jogando pedra ali, estava maltratando, que sentimento que ele teve? De ódio? De raiva? De quê? De amor? De compaixão? Que generoso Senhor, tem misericórdia dele, não aponta esse pecado deles, não, perdoa ele. Mesmo em meia morte, ele teve sentimento de amor. Esse diabo tem crente que é duro. Tem crente que fala, eu morro, mas não perdoo. Tem crente que vai aí, mano. Tem crente que dá quase alto na parede, tudo assim, tem pi. Perdoe, mano, não perdoa não. Eu bato a moto que tem, mano. Por quê, irmão? Porque é duro de coração. E eu não tenho sentimento de vingança. Não teve sentimento de vingança, sabe pra você ver, meu irmão. Sim, o que é a alegria do Senhor? O que é a alegria do Senhor para o crente avivado? É o que, irmão? Esperança. Isso, a esperança que vem de Deus. Essa é a nossa maior alegria. É saber que a gente passa por luta aqui, mas também assim, não tem o céu me esperando. O pessoal fala mal de você, você fala, essa eu vou conseguir com um dia. Essa é a esperança. Essa é a nossa esperança. Também, irmão, esse foi o ensino de hoje, resumindo tudo. Tudo que Estevão passou, teve força por causa do Espírito Santo. Então, se você está passando luta, provações, irmãos, pede Deus força, que Ele vai te ajudar a passar essas provações, amém?